Então, nosso muito obrigado à AWS, a Elsevier, a Folks, Eximio, Redix, WeKnow, Vivaz e Carpo. Agora vamos falar de um recurso que vem ganhando cada vez mais importância na rotina hospitalar, que é a utilização de templates no prontuário. Os templates ajudam e agilizam o registro clínico, reduzem erros e garantem maior consistência nas informações. Ao mesmo tempo, trazem um apoio direto aos profissionais de saúde, liberando mais tempo para o cuidado com o paciente. No nosso próximo painel, vamos discutir as boas práticas para o uso de templates, mas também os limites necessários para que essa padronização não comprometa a personalização e a qualidade do atendimento. Para abordar esse tema, utilização de templates no prontuário apoiando os profissionais clínicos, boas práticas e limites, eu vou convidar ao palco a CMIO da Oncoclínicas, doutora Bianca Pascoal, o gerente de práticas médicas do HCOR, Dr. Daniel Apolinário, a nossa gerente médica da célula clínica da Philips, doutora Sônia Rogeri, e como moderador, o líder de produto Luiz Hertel. Novamente, boa tarde a todos. Que privilégio o meu, né, de moderar mesas tão importantes com pessoas tão ilustres em sequência. A vida é boa. Bom, vocês viram que desde manhã nós estamos falando em melhor experiência do usuário, como configurar, como fazer a Eutasia atender melhor as necessidades de cada pessoa envolvida no fluxo de trabalho. Falamos sobre processos, falamos sobre personalização versus padronização. E um dos aspectos mais sensíveis de todos atinge o usuário médico, porque muitas vezes é mais conveniente, por exemplo, atender num formulário contínuo o paciente e não atender em áreas específicas do sistema de atendimento. Isso gera problemas operacionais e muitas vezes até de segurança do paciente. Então, um formulário, um template estruturado, podemos explicar um pouco as diferenças deles, ele tem um poder limitado, ele é uma ferramenta auxiliar para cobrir um processo com excelência, mas ele não foi desenhado e projetado para substituir o básico do sistema. Eu gostaria de trazer a doutora Bianca inicialmente, né? Queria saber se você usa templates e se você usa templates para tudo. Não, já falo que não. Primeiro de tudo, obrigada, boa tarde. Engraçado, Rafa, você começou a falar e me veio na cabeça a Oncoclínicas em 2018, que nem a Kátia agora há pouco falou, né? A gente começou também fazendo um template único para tudo, porque na cabeça parecia que era mais fácil. Eu entrei na Onco em 2021, né? Eu não vi isso efetivamente, mas isso é amplamente falado, né, para quem está desde o início. E não é a melhor forma, né? Assim, eu acho que a gente precisa ter um pouco de noção de ponderar, né? Eu acho que a ponderação sempre o equilíbrio sempre é a melhor solução, né? A Philips não criou diversas telas à toa, porque existem necessidades e coisas que precisam ser um dado estruturado, que precisa ter uma uniformidade dessa comunicação. Então, nós usamos templates, sim, até porque nós somos um usuário de PEPA, né? E isso é uma diferença que hoje acho que já é um pouco mais comum, né? Mas lá atrás não era. A gente está estruturado por consulta, a gente não está estruturado por atendimento, único e exclusivamente, né? E um pouquinho do que o pessoal que estava da Onco falou, né? A gente faz esse desenvolvimento de templates
baseado na especialidade e baseado naquilo que a gente quer capturar e garantir que seja igual. O que eu quero dizer com ser igual? Não é a história que é igual, mas que eu consiga efetivamente comparar mesmo em diversas especialidades. Quando a gente está na faculdade de medicina, né, a gente aprende uma estrutura básica de atendimento, né? Então, lá atrás a gente faz exame físico, histórico de saúde, sinais vitais, né, hipótese diagnóstica. Então, enfim, isso é uma estrutura que ela é real e você faz aquilo porque aquilo precisa ser equilibrado entre as especialidades, onde uma especialidade consiga se comunicar com a outra de uma forma que garanta a assistência do paciente. O paciente ele não é um coração, o paciente não é um cérebro, ele é um paciente. Então você tem que se comunicar de uma forma efetiva. Então quando você cria o template, você tenta abranger ele ao máximo para a atividade médica específica, né? Então, por exemplo, a gente na Onco, eu não uso template para fazer diagnóstico. Eu uso a tela de diagnóstico. Ela tem toda uma estruturação, eu digo se é um diagnóstico primário, se é secundário, eu digo, no nosso caso, a gente estadia o paciente. Por quê? Porque aquilo precisa ser linkado, como o próprio Alan falou agora há pouco, né? Ele precisa de determinadas informações até para o ciclo da conta. Então, eu preciso ter aquilo muito bem feito. Eu não faço encaminhamento num papel em branco. Eu uso a ferramenta de encaminhamento entre especialidades, né? Eu não faço uma prescrição num template, óbvio que não, né? Então, a gente precisa ser equilibrado nessa decisão. A gente faz campos, e eu particularmente, já falei isso para vocês, eu não gosto da avaliação, né? Eu prefiro o template porque a gente guia o raciocínio do médico no sentido de, na correria, não esquecer alguma coisa que seja importante, né? Então a gente pré-dispõe aquilo, mas não dá para aquilo ser um todo. Essa questão do todo, né, de ser um grande formulário, isso é a cabeça do médico, porque ele acha que ele rodar aquela tela numa visão que nem hoje em dia os sites têm, né? Que hoje em dia os sites eles poucos são fragmentados, né? Eles vão abrindo em sequência as coisas. Ela até pode parecer interessante, né? Mas ela na hora de você editar e você garantir a velocidade da resposta, e eu estou falando de velocidade de resposta técnica de TI, porque eu tenho que fazer um carregamento daquilo tudo, começa a se tornar moroso. Então, eu já vi fora da Onco, há relatos na Onco lá atrás, quando a gente fez o template contínuo, que ele demorava muito. E aí eles falavam assim, o TASI é ruim. Não, a gente construiu assim. Né? Então, a gente precisa entender como achar o equilíbrio. Eu acho que essa é a grande colocação. Agradeço muito, né? Acho que a experiência, né, inclusive com alguns erros do passado, nos fazem ter uma clareza do que é uma solução de meio, né, que realmente facilite. Quando a Bianca trouxe um ponto que eu não, para explicar quem talvez não conheça, o TASI tem vários tipos de formulários estruturados. A primeira versão era a versão de avaliações, onde você construía telas, mas elas não estavam vinculadas a campos duros do TASI. Ou seja, se eu podia criar posso criar um campo e dar qualquer nome para ele e ele não comunica com outro formulário. O template já é uma estrutura muito mais poderosa porque ele, por trás, ele trabalha com elementos estruturados que se comunicam entre si, trazendo inúmeras vantagens. Mas se eu começo a colocar todos os campos que eu já tenho dentro das telas do TASI, 16 mil telas, nas milhares de tabelas, de novo dentro dos templates, eu estou reproduzindo o TASI. E ele não vai funcionar. É impossível. Se eu fizer elemento EHR para tudo, ele vai começar a bugar. A bugar, é impossível. Ele não vai ter, por mais que você peça, ele não vai ter a performance que os 37 mil parâmetros do TASI atuam nas tabelas e nos campos primários do sistema. Você vai construir um outro sistema muito menos poderoso.
Agora, é claro que o Tazi não tem a ambição de ser um software que tem tudo para todo mundo, do jeito que cada um necessita. Para isso é importante pegar este pedaço que é diferente, que é próprio daquele fluxo, daquela especialidade e construir aquilo. Esse é o foco do template, né? Então, aquilo que é muito particular, né, daquela área, a gente coloca no template. Aquilo que é uniforme para todo mundo, então eu gosto muito de usar o exemplo do diagnóstico. O diagnóstico é o diagnóstico, né? Então, Para assim, que ele vai levar ser o igual. Para que eu vou diagnóstico? levar o diagnóstico de outra forma? E aqui, assim, a gente tem gente do pessoal do Big Data aqui da Oncoclínicas aqui. Coitados, se a gente não tivesse isso estruturado, eles iam sofrer demais, Exato. né? Então a gente precisa disso estruturado. Então determinadas coisas precisam ser estruturadas. É o que eu brinco, ninguém construiu aquele módulo, aquela tela, enfim, o que quer que seja à toa, porque Exatamente. estava a fim de construir. Por falta Ué, falta eu do não que estou fazer. fazendo nada, né? Então eu vou construir aqui uma telinha nova. Ok. Gostaria de falar com Daniel. Você também, como falou aqui no Connect Day, recentemente participou da implantação do prontuário eletrônico no HCore, né? Que parte da documentação, inclusive, estava ainda em papel, né? Exato. Dá para ouvir. E a gente errou muito, né, nesses últimos 4 anos, e a gente foi entendendo para que serve cada coisa no meio do caminho. Refizemos algumas rotas, né? E aí eu vou falar um pouquinho de experiências positivas que a gente teve com templates e algumas que a gente entendeu que o caminho não era o template, né? Eu acho que isso deixa as coisas um pouco mais práticas. Onde a gente entendeu que o template funciona muito bem, protocolo, sem dúvida. Você estrutura a sequência de atendimento, você tem campos obrigatórios, essa é uma grande vantagem, você obriga o profissional a responder aquela informação essencial, e você dá um roteiro para o atendimento. E a gente passou a incluir nos protocolos algumas informações que a gente entendeu que eram estratégicas. Então, por exemplo, a escolha do antibiótico na sepse, ela depende do foco, né, da infecção, ela depende se esse paciente tem ou não uma exposição ao serviço de saúde, se é uma IRAS, né? Esses critérios para IRAS, eles são 8, 9 critérios e o profissional nunca vai memorizar isso. E a gente entendeu que era interessante colocar isso dentro do template para que ele escolhesse a opção. Então, na verdade, ele acha que ele está dando uma informação, na verdade, a gente está dando um lembrete para ele ali no template. Então, a gente guia o atendimento, estrutura, padroniza. Protocolos, então, eu acho que é muito interessante. Um outro contexto interessante é a avaliação pré-anestésica. A gente tinha muito problema com não preenchimento do ASA, por exemplo, que é uma informação fundamental para estruturar indicadores hospitalares, né? E você tem que ter aquela informação, e aquela informação quem dá é o anestesista na avaliação pré-anestésica. Então, a gente entendeu que aquilo ali tinha que ser um template, né? A gente estruturou dessa forma e tem funcionado bem. São várias equipes de anestesia, todas seguem o mesmo roteiro de avaliação e o preenchimento do template. Uma outra circunstância interessante, a transição entre setores, né? E aí a gente tem padrões da JCI, por exemplo, de informações que devem estar contidas quando o paciente é transferido de um setor para o outro. E a gente tinha problemas, por exemplo, de o paciente sai do pronto-socorro e vai para o andar sem alguém checar sinais vitais, sem alguém verificar o lactato após ter feito expansão volêmica. Então a gente estruturou templates de transição do cuidado com informações obrigatórias para a transição. Então tem que revisar sinais vitais preenchidos na última hora, tem que checar exames e são campos obrigatórios do template, tem que ser preenchidos. Isso resolveu o nosso problema nesse sentido. E uma outra experiência muito positiva que a gente teve, que eu acho que a maioria dos hospitais não trabalha dessa forma, a gente não trabalhava, mas a gente evoluiu para isso, é template no resumo de alta. Isso acho que pode parecer estranho para alguns outros hospitais. A gente tinha um problema crônico de não preenchimento de algumas informações essenciais do resumo de alta. Aí você faz o resumo de alta em formato de nota clínica,
e você deixa o campo lá, por exemplo, sinais de alarme para o paciente voltar ao pronto-socorro caso tenha uma piora do quadro. Isso é um elemento que, se ele não estiver presente, a JCI entende que aquele não é um resumo de alta conforme, né? E está lá o campo e o profissional não preenche, né? E a gente teve que ir para um template, com muito medo, mas funcionou super bem. A gente fez 4 resumos de alta diferentes para paciente cirúrgico, clínico, óbito, transferência. E hoje ele funciona muito bem, né? Com um bom relatório depois para ser impresso, né? Ele funciona muito bem. E agora uma experiência que eu acho que a gente tomou um caminho errado, que não foi muito boa, foi estruturar todo o atendimento ambulatorial do nosso programa de saúde da família para colaboradores e dependentes, com 4.000 colaboradores, em template inteiro. São, acho que dezenas, talvez 30 templates, um para cada especialidade, para cada área. Templates enormes, né? Centenas de campos em alguns templates, e isso começou a gerar alguns problemas como lentidão. Isso começa a gerar problemas, por exemplo, para cópia de prontuário. É terrível extrair cópia. Eu sou responsável pela área do hospital que faz cópia de prontuário, o SAMI, né, do hospital. E aqueles templates com centenas de campos, né, sendo que você tem aquelas caixinhas que você tem que ficar rolando para ler. Como é que você faz cópia disso quando o paciente pede o prontuário? Aí acaba partindo para o desenvolvimento de relatórios super complexos. Então, essa eu acho que é uma experiência que eu diria que foi negativa e que a gente entendeu que esse não era o caminho. Mas, de forma geral, no hospital, hoje no HCOR, a gente tem os templates para o profissional contratado. É o profissional que a gente consegue treinar, é o profissional que sabe quais são os protocolos, e ele sabe o que é um formulário, o que é uma nota clínica, o que é uma escalas e índices e aonde achar as coisas. O médico do corpo clínico aberto, ele tem contato basicamente com nota clínica. A gente não, ele nem sabe que existe template, na verdade, né? Se você for ver, ele não tem esse conhecimento, né? E a gente entendeu que dessa forma fica mais fácil, fica melhor. Enfim, tentei compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Eu vou aqui novamente apresentar, né? Nós temos no nosso time de serviços atualmente uma célula clínica, e depois que a doutora Rafaela Guerra, né, também é médica, aceitou o convite de ser nossa líder de serviços, ela já imediatamente criou uma célula clínica que é liderada pela doutora Sônia. Então eu gostaria, doutora Sônia, que você que há pouco tempo era usuária do TASI, queria saber se você usava template, como usava e o que você recomenda agora como consultora clínica de bons processos do TASI. Aí. Bom, em primeiro lugar, aí, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando o time da Célula Clínica, né? E essa parceria, vamos dizer assim, que agora acontece diariamente com os nossos clientes, ouvindo vocês, as demandas, as sugestões, as dores. Então, isso é muito importante para nós. Continuem nos procurando, nos acionando e principalmente nos desafiando para que a gente consiga ser melhor todos os dias. Vou falar primeiro como médica. Eu sou emergencista, então eu tenho uma visão bastante pragmática do atendimento do paciente, e eu diria que em algum aspecto até binominal, né? Então, eu lido com problemas que eu preciso tentar resolver na melhor maneira e na menor velocidade, no menor tempo possível, né? Com a maior velocidade. Então, a minha primeira experiência com template foi dentro de um hospital privado aqui em São Paulo, e por sorte, esse template foi construído por um emergencista, que foi o Alê, né? Então, eu tive a sorte de ter contato com um template estruturado que fazia sentido para a minha cabeça de emergencista. Então, que ele tinha informações estruturadas, eficientes, que os campos em que eu tinha obrigatoriedade, eles faziam sentido para o preenchimento, os campos de texto livre, eles eram realmente campos que são variáveis, como, por exemplo, o exame físico do paciente. Uma coisa interessante, que no nosso template de emergência,
o médico emergencista, como ele trabalha muito com síndromes, né, ele não necessariamente faz um diagnóstico na emergência, né? Então, a gente não tinha o elemento diagnóstico, a gente sempre colocava como uma impressão clínica. Então, nessa impressão, o médico tinha a possibilidade de escrever realmente como que ele estava percebendo o doente durante essa interação. Então, tinha essa liberdade de raciocínio clínico que servia, inclusive, na transição do cuidado, ou seja, o médico ele colocava o racional clínico dele, não necessariamente um diagnóstico, que permitia, por exemplo, que o intensivista, quando fosse ler essa informação, ele tivesse acesso ao que a gente estava pensando na emergência. Porque muitas vezes você coloca um diagnóstico e não necessariamente ele explica o raciocínio clínico da sua conduta por trás daquele cenário, né? Então, acho que isso fez muita diferença. Também já tive uma outra experiência de trabalhar numa outra instituição que, para ser aderente à JCI, né, acabou por colocar dentro do prontuário do pronto-socorro inúmeras informações, né, que não eram coerentes com a prática clínica executada naquele momento. Então, o médico ele é muito seduzido, né, por aquilo que faz sentido. Se a informação não faz sentido ou não foi justificada do porquê que ela está naquele contexto, realmente vai ser muito difícil para a gente aderir. Eu cheguei na Philips falando que eu era apaixonada por template, e aí nas conversas com o meu time, eles começaram a me ensinar um pouco de como que é a manutenção técnica de um template, né? E aí eu acho que aí a gente tem um grande desafio, porque criar um prontuário dentro de um IEMAR é um desafio duplicado, né? Porque já digitalizar já é difícil, já é complexo, envolve gestão de mudança, parceria, né? Essa amizade, esse vínculo, né? Esse casamento entre assistência e TI já é delicado. Imagina quando você tem duas ferramentas que concorrem entre si, né? E precisam ser gerenciadas ao mesmo tempo. Então, para mim, template ele deve ser utilizado como uma ferramenta também de apoio à decisão clínica, se for o caso, mas sempre com limites, né? Com muita integridade, com olhar crítico, realmente ouvindo se aquilo que a gente pensou que seria o ideal para o usuário é o que faz sentido na prática dele. Isso exige escutativa, exige você ter a capacidade de entender que, de repente, aquela criação que você se dedicou tanto, que você investiu o tempo do seu time, que custou tanto para a sua instituição, talvez não seja a melhor para o usuário. Está aberto para ouvir essa, não crítica destrutiva, né, mas esse apontamento, né? Então, Eu, até refletindo sobre o que vocês falaram, tem um aspecto muito importante que quando você cria um template ou você coloca, porque hoje você pode até criar um template na raiz do PEP e ser um item da árvore de uma parte do processo de assistência. Recurso esse, inclusive, desenvolvido durante a transformação digital da Oncoclínicas, para facilitar a adoção nessas hoje 140 clínicas. Quando você desenvolve, qual é o propósito daquele template ou daquele campo dentro do template? São muitos os propósitos. Como ele falou, às vezes guiar o médico num suporte à decisão, para ele preencher as 7 informações necessárias. Ou obrigar o médico a colocar uma informação que é fundamental para a continuidade do cuidado. Ou, através de um template, disparar processos na conta, como você mesmo mencionou, né? A gente tem que ter muito claro o propósito. Simplesmente reconstruir um processo ideal da nossa cabeça dentro e ignorar tudo aquilo que o sistema já tem é um bypass de tudo e você perde os benefícios do sistema original. Eu acho que um pouco nessa linha de raciocínio, Harter, a gente precisa entender que se você deposita todas as suas fichas, vamos chamar assim, né, em uma ferramenta só, você esgota ela e você não aproveita o todo, porque você satura ela, né? Então, eu vou ser muito honesta, assim, eu acho que se a gente tivesse uma tela para cada coisa, básica, Philips, também não seria funcional. Vamos ser honestos aqui. Então, vamos... mas a gente não conseguiria entregar também. E a gente... mas enfim, vamos dizer que vocês entreguem, né? Não ia ser funcional para o dia a dia, porque ia ficar um entre e sai, entre e sai, entre e sai, entre e sai.
Então, assim, a gente precisa ter, e quem já ouviu falar em algum outro evento, e eu vou sempre repetir, acho que eu vou morrer com isso, né? Você precisa primeiro entender a sua operação, entender do seu negócio, para depois você chegar e dizer qual é a melhor solução, né? A fatídica frase, não seja apaixonado pela solução, seja apaixonado pelo problema, né? Então, assim, o template, ele pode ser sedutor, porque ele pode ser mais rápido no começo de seguir. E aí, por isso é que faz a diferença você ter gente assistencial dentro da TI. Porque talvez, e aí me desculpem, tá? Sem ofensas, mas isso talvez no começo para a TI é mais rápido de construir. E aí é que vem aquela coisa. Então, no ímpeto, você constrói aquilo rápido no template, aqui a gente seta e vamos embora. Mas depois aquilo tem um ônus, né? Por quê? Porque é comum você chegar à conclusão de que faltou alguma coisa. Aí você adiciona um aqui, adiciona um ali, adiciona um acolá, quando você vê que tem um monstro na sua frente. É um monstro para fazer uma manutenção, é um monstro porque não é prático no dia a dia do médico, da assistência, entendeu? Então, assim, a gente precisa ser crítico para isso, e por isso que você precisa primeiro gastar tempo entendendo o seu problema, entendendo o seu usuário. Então, quando o Leonardo falou assim, o Paulinho vai para Aracaju, por quê? Porque eu tenho que sentar na frente desse médico e ouvir. Ou então, hoje a gente tem muita coisa padronizada, então eu ouço menos, vamos chamar assim, mas eu preciso sentar do lado dele e explicar aquilo na íntegra, né? O porquê que aquilo ali foi construído daquela forma. Precisa se gastar mais tempo entendendo e explicando a razão do que tempo construindo efetivamente. Se você pula as etapas da gestão da mudança, né, você tem um problema no futuro. Então, eu sei que isso parece muito processual, muito livro, mas a gente não pode pular isso. Aquilo foi escrito por algum motivo, né? Então, a gente precisa entender aquela operação, a gente precisa entender efetivamente o que eles fazem, qual é a estratégia da empresa. A gente também tem uma empresa por trás. Qual é a estratégia da empresa em cima disso? O que aquela empresa quer tirar daquele dado? Ela quer tirar um dado que faz sentido para o médico colocar? Ele é do médico mesmo? Porque eu já esbarrei nessas situações, onde a gente colocava médico ou assistência para preencher uma coisa que não era da competência deles, né? Então, você precisa entender para construir a melhor solução. A gente tem uma maturidade, né? Porque a gente já bateu muita cabeça. Ninguém chegou aqui à toa, né? Então a gente precisa ter isso muito claro na hora que a gente constrói alguma coisa e escolhe a estratégia. Template funciona para tudo? Não. Avaliação funciona para tudo? Que nem o Apolinário falou assim, o médico terceiro do corpo clínico aberto, ele usa praticamente avaliação, né? Essa é a estratégia dele. Ele entende da operação dele para poder dividir o joio do trigo, né? Então, isso precisa ser claro e talvez, quando a gente começa a implantar e deixa muito as pessoas de implantação no sentido de consultor de implantação sozinho construindo, sem essa visão do trabalho, do negócio, do dia a dia daquele local, você perde o fio. Muito obrigado. Eu queria colocar perfeita a tua colocação em relação ao profundo conhecimento do processo, e acho que tem que também a pessoa, na hora que ela decide levar um fluxo para o template, ela tem que ter um profundo conhecimento do TASI naquele processo para ver se o TASI nativamente já não atende. Porque muitas vezes, por desconhecimento de que o TASI já atenderia, e hoje vocês viram, né? Com 25 anos, mais de 2.000 hospitais, é muito difícil ter um processo absolutamente básico que o TASI não atenda, óbvio, né? Porque
são mais de 150 mil usuários da área da saúde, mas às vezes é difícil de achar e às vezes é difícil até encontrar alguém que diga que tem e que explique como faz. Daniel, em relação ao que a Bianca comentou. Bom, eu acho que, dando sequência no raciocínio da Bianca, eu acho que a instituição precisa ter alguma estratégia de governança de templates. Parece exagero isso, né? Mas eu acho que tem que ter. E a gente aprendeu isso na marra, né? E a gente acabou levando isso para a comissão de prontuário. Eu acho que aí cada instituição tem a sua forma de resolver, né? Interessante isso. Mas porque o que acontece? É o dia inteiro chegando demanda de novos templates, as pessoas não sabem o que é o template. E aí, às vezes, ela até entende que, tá, eu preciso de dados, eu quero um relatório, eu preciso de um indicador, então eu preciso de um template. Mas esses profissionais, esses coordenadores de áreas, eles não têm a noção de como aquele dado vai para um relatório, de como ele vai extrair aquilo e transformar aquilo no indicador. Ele faz uma encomenda completamente errada. Aquilo vira um relatório, que vira um dashboard, que no fim ele vai olhar e vai falar, mas não era isso que eu queria, né? Então, essas encomendas de template, de quem não sabe exatamente o que está pedindo, elas são problemáticas. Acho que precisa ter uma estrutura para lidar com isso, para orientar as pessoas, e alguém com visão do negócio, com visão do TASI, que faça essa ponte entre as áreas para conseguir organizar essa bagunça. É uma sensibilidade para falar sim ou não no momento certo, né? E autonomia para falar sim ou não. Que eu acho que é mais importante do que Eu sensibilidade. quero botar uma pitadinha aqui. Nosso tempo acabou, aliás, ele voou. Isso tudo vai ser repensado agora com o uso da IA. Teremos um novo setup desse assunto, mas a gente deixa para o próximo Community Summit. Qual vai ser o impacto da IA nesse sentido? Deixa aqui uns 15 segundos para a mensagem final de cada um dos participantes, por favor. Eu acho que ir devagar para acabar mais cedo. É de para pensar, entendeu? Bela reflexão. Eu acho que a minha reflexão é sempre o olhar para o processo sempre básico, né? Para a gente ser grande, a gente tem que começar pequeno, então eu concordo com a Bianca, né? Que mudar muito mais do que a velocidade, o importante é a direção. Então, esse é o sentido para mim. Ou seja, o bom é inimigo do ótimo? Ok. Daniel. E nessa mesma linha, eu acho que padronizar o que a instituição quer, né? Então, onde estão as escalas da instituição, né? Qual é a lógica, né? Se eu quero procurar alguma coisa que eu não sei onde está, que eu saiba se ele vai estar numa nota clínica ou num template só pelo racional, né? Daquilo. Então, que exista uma lógica, que exista um gerenciamento do que é o que, de como os templates são feitos, né? Vou aproveitar para agradecer também a oportunidade de participar. Bianca, Sônia, Daniel, muito obrigado, uma salva de palmas. Obrigada. Philips.